Opa, vou gravar um vídeo rapidex de review do Zygen Vaxi, não sei de onde eles tiraram esse nome idiota, NP01SV2, na cor Navy Blue, não que isso importe. Como o próprio título do vídeo sugere, cara, o shape desse mouse é incrível. E shape is king, né? O shape é a parte mais importante do mouse. Então, cara, é até complicado de dar nota para esse mouse, porque ele não é um mouse ruim, tá? Longe disso. O shape dele é muito bom, cara. Ele encaixa muito bem com a minha mão. Eu gosto muito de mouses finos, tá? O meu main e provavelmente o meu endgame é o OP1. Você vê que é um mouse até um pouco mais fino que ele, né? Aqui na parte da frente. Eu, por fim, cheguei à conclusão que esse é o meu tipo preferido de mouse, tá? Que é um mouse com shape mais fino e o button height, né, dos cliques mais baixo possível. Você vê o OP1 bem baixinho, o NP01 também um pouco mais alto, mas também bem baixo. Eu não necessariamente uso tanto o back ramp, tá? Se ele não tivesse o back ramp, eu até penso em talvez ter algum mouse do tipo sem o back ramp, porque eu uso mais fingertip do que claw, ou relaxed claw, enfim, ultimamente. Mas enfim, eu gosto muito de mouses que tem esse shape mais fino e o button height bem baixo, tá? Eu sinto que eu fico, né, o pessoal chama de locked in, né, eu sinto que eu tô em total controle da minha mira, assim, tô bem ajustado para tirar, assim, eu gosto muito, tá? E cara, o shape desse mouse é maravilhoso, assim, muito, muito bom. Ele me lembra muito do OP1, só que eu gosto mais das laterais dele. Primeiro porque ele tem esse thumb groove bem presente, que eu acho muito confortável para descansar o dedão. Aqui no OP1, você vê que o shape dele é mais reto, tá? Então eu sinto que descansa menos o dedão mesmo, né? O thumb aqui na lateral. Eu sinto que tem um encaixe pior do que eu tenho nele, tá? O encaixe nele é perfeito, cara. Tanto aqui quanto aqui na lateral, você vê que o perfil de lateral dele é um pouco mais arredondado que o perfil de lateral do OP1, que é mais retão, mais seco, tá? O perfil de lateral dele é mais arredondadinho, e isso também é muito confortável, tá? Então, assim, cara, eu adoro o shape desse mouse. Um problema que eu não gosto nele, mas isso é uma questão de filosofia de design, né? Que é os botões retos. Eu gosto do botão com aquele comfort groove, tipo Viper Mini, né? Ou os Final Mouse, enfim. O Beast X da WL Mouse. Que é uma coisa que também não tem no OP1, isso me irrita profundamente, que é algo que eu sinto falta. Eu já tive um WL Mouse Wing, que tinha esses grooves e era incrível. Eu acho que super faz sentido com esse mouse, mas enfim, não tem. Mas cara, por que eu tô perdendo meu tempo fazendo review desse mouse? Porque é provavelmente a maior decepção que eu já tive no mundo dos periféricos. Cara, você só vê review na internet do quanto os mouses da Vaxi são perfeitos, os cliques são os melhores do mercado, e etc, e a construção, e o coaching, e cara, eu não vi nada disso nesse mouse, assim, nada. E é um mouse caro, então isso me gerou uma frustração absurda, assim, porque é um mouse difícil de conseguir. Eu consegui um usado, mas não é barato, assim, nem usado, são mouses raros, etc. Eu peguei um muito novinho, assim, de um dono que era muito cuidadoso e tal. Mas ele já tinha tirado os fits originais, o que me deixou bem triste. Aí eu tô usando esses darts, né, que... eu não gosto de dots, né, mas em se tratando de dots, são os meus preferidos, tá? Eu gosto de skates full size, esse aqui não é exatamente full size, mas enfim. Eu gosto de skates maiores. Mas, cara, a construção dele é interessante, assim, ele não faz nenhum tipo de creaking, nem nada do tipo, o acabamento, assim, os plásticos são de muito boa qualidade, mas o mouse é ruim, cara. Acho que de início, o que mais me irrita nele é o coaching, tá? Eu tenho mãos secas, então, assim, eu não necessariamente sou a pessoa mais chata do mundo com coaching, não.
Mas o coaching desse mouse é um lixo, mano. Um lixo, assim, lixo. Eu acho que a pessoa, para ter a mão seca o suficiente para usar, para gostar desse coaching aqui, a pessoa tem alguma doença na mão, mano. Porque não é possível, assim. O mouse rapidão começa a escorregar, assim, ele fica com a sensação de oleoso, de molhado. Cara, o coaching desse mouse é horrível, horrível, assim, horrível. Eu só consigo usar esse mouse com grip tape. Eu tô tirando aqui porque eu vendi o mouse, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo antes de enviar. Eu passei essa bomba pra frente. Não que ele tenha nenhum problema, tá? Talvez quem pega esse mouse vá amar ele muito. Mas, enfim, vendi esse mouse. Por quê? O maior problema é a maldita comparação, tá? Eu tenho do lado dele o Endgame Gear OP1, tá? Que é o meu mouse, enfim, meu mouse aí, provavelmente o mouse que eu passei mais tempo já junto. Depois que eu peguei ele, eu nunca mais consegui usar nada, assim, tudo pareceu pior do que ele, tá? Cara, o OP1 é um mouse, essa versão coloridinha aqui, roxa, talvez não, porque ela é na versão limitada. Mas enfim, o OP1 8K é um mouse de 70, 80 dólares, tá? Acho que é 79 ou 89, enfim. É um mouse relativamente barato, em se tratando de mouses mais high-end, tá? E cara, eu sou incapaz de aceitar que um mouse de 90 dólares seja melhor em todos os aspectos que um mouse caríssimo, tá? Esse mouse custa 140 ou 160 dólares. É tipo muito mais caro, é quase o dobro do preço. E ele é simplesmente pior. Os cliques são piores, são menos táteis. O scroll é pior. Inclusive eu tive que abrir esse mouse para consertar o scroll, porque ele estava rangendo, ele estava desencaixando do encoder ali. Eu tive que encaixar de novo, lubrificar a área. Ele estava rangendo. A sensação tátil dele é esquisita. O clique dele é frouxo, o pessoal chama de hollow, né? Oco, é um som de oco, de coisa ruim, sabe? Os cliques, a mesma coisa. Eles têm um rebalance até legal, assim. A tatilidade deles não é horrível, não. Ela é boa até. Mas ele tem um som, assim, de plástico solto, assim, frouxo, sabe? Ele tem meio que um reverb dentro. Você bate, você ouve ele... Sabe? Cara, terrível, assim, terrível os cliques dele. E os cliques laterais são uma piada, assim. Eu acho inaceitável que um mouse que custe esse preço tenha cliques laterais tão ruins, assim. Tá? Eles não são terríveis, mas eu acho injustificável que um mouse desse preço tenha cliques fracos, assim, tá? Meio frouxos, com uma quantidade considerável de pre-travel e pós-travel, sabe? Tipo, né? Eu acho que é o pior clique lateral que eu já tive no mouse, tá? É terrível. E, cara, se eu sempre volto pro OP1, assim... shape por shape, eu diria que eu até gosto mais do shape do NP01. Então, por muito tempo eu fiquei... Pô, bicho, o mouse não é isso tudo, mas shape is king, né? O shape é a parte mais importante do mouse, vou manter ele. Mas, cara, sempre que eu saio dele e volto pro OP1, eu lembro do porquê que eu gosto tanto do OP1, cara. Os switches laterais, assim, que são os cliques laterais que são de switch full size, que é o mesmo tamanho do switch dos cliques. Então, cara, tem outro nível de tatilidade. E o formato deles é muito mais fácil de alcançar, mais confortável. O scroll dele tem uma sensação de tatilidade muito melhor, muito mais definida, sem ser duro demais, nem leve demais. O clique dele também é um switch full size, que é muito melhor. Os cliques dele são mais táteis, mais leves e tem som melhor. Então, cara, eu não sei o que dizer, assim. Eu não consigo justificar que esse mouse, inclusive para mim, ele custou quase o dobro desse. Eu comprei ambos usados, tá? Para mim, ele custou quase o dobro desse. E eu não consigo justificar, sabe? Eu não consigo justificar que um mouse que custe o dobro seja pior, assim. Não é nem como se ele fosse um mouse ruim. Ele só me decepciona muito, tá? Se eu nunca tivesse tido um mouse de fato muito bom, eu ia pegar ele e achar ele perfeito. Mas depois que você tem um mouse que é de fato muito bem feito, você não consegue deixar passar isso aqui, sabe? Não dá, assim, não dá. Então, cara, shape foda, mouse merda, tá? Esse é o meu review. Vaxi, aprenda a fazer mouse.
E eu honestamente ainda tô tentando entender de onde tanto reviewer da internet fala que esse mouse é foda. Acho que no fim a opinião é igual o cu mesmo. É isso aí, valeu.